Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o meu convidado é o Dr. Carlos Oerster. Dr. Carlos, ele é uma pessoa muito renomada na parte do exercício de reabilitação cardíaca. Ele é coordenador do programa de reabilitação cardiopulmonar do serviço do Dante Pazzanese e do HCOR. Doutor Carlos, é um prazer te receber, uma honra ter o senhor no meu podcast, uma pessoa que é, assim, a essência de falar de exercício, que hoje todo mundo fala, mas o senhor começou lá atrás, trazendo e mostrando o quanto o exercício é fundamental para a saúde, né? E para os cardiopatas, né? Porque antigamente os cardiopatas ficavam deitados depois do infarto, né? Isso mesmo, Cris. É um prazer estar falando com você de um tema que a gente vive isso, né? Eu estou no Dante Pazzanese há 35 anos, no HCOR há quase 40 e vai fazer 25 anos que a gente montou o centro de reabilitação lá no HCOR e a gente tem bastante orgulho que mais de 7.000 pacientes já passaram pelo centro de reabilitação no HCOR e tornaram a sua vida melhor, a sua qualidade de vida melhor. Poucas intervenções são tão positivas quanto a intervenção da reabilitação, que fazem com que a pessoa não só melhore a sua força física, a sua capacidade de trabalho, mas melhore a sua cabeça. Ela se sente melhor, ela se sente pronta para enfrentar novos desafios na vida e com qualidade de vida. Pois é, gente, reabilitação, na verdade, eu vou pedir ao Dr. Carlos para explicar o que é isso, porque a gente fala reabilitação cardíaca, mas isso nada mais é do que um treinamento. Então, ninguém melhor do que ele para explicar o que é a reabilitação cardiopulmonar. A reabilitação cardiopulmonar, Cris, é um conjunto de medidas onde o core, o coração dela, está focado no exercício. No entanto, são ações múltiplas que são feitas no paciente para que ele possa retomar a sua capacidade funcional, ou seja, a sua capacidade de trabalho. Então, nós avaliamos individualmente cada paciente para saber qual que é a sua deficiência, quer seja ela cardíaca, quer seja ela vascular, quer seja ela pulmonar, respiratória, ou periférica, muscular, né? Então, nós avaliamos todos esses componentes do organismo e treinamos esse indivíduo baseado nessas deficiências. Nós temos métodos para fazer esse tipo de avaliação, existem avaliações funcionais, tanto médicas, né, que vai desde o exame físico, da história do paciente e das provas funcionais, como o teste cardiopulmonar, que é o método ouro, que mensura a sua capacidade física, até métodos simples para iniciar um treinamento específico de acordo com a sua situação clínica. Então, existem provas que o fisioterapeuta aplica, como teste de caminhada de 6 minutos, teste de senta e levanta, teste de força, de flexibilidade, alguns questionários de aptidão e de cognição. Por quê? A reabilitação é um conjunto dessas medidas onde nós vamos, uma equipe formada por médico, educador físico, fisioterapeuta, suporte de enfermagem, suporte de fisiatria, orientação nutricional e orientação psicológica, abordar esse paciente. O melhor dos mundos é que quando a gente começou e montou, a gente tinha esse time todo presente no centro de reabilitação. Infelizmente, no Brasil, nós temos pouco mais de 40 centros de reabilitação nesses moldes. É muito pouco, né, Dr. Carlos? É muito pouco e a gente está desenvolvendo, estimulando. Eu fico feliz hoje de alguma maneira, inspirar novos serviços, né? Com certeza. O nosso serviço, como instituição privada, que é o HCOR, inspirou outros serviços que não existiam reabilitação. Então, a gente veio antes do Einstein, antes do Sírio-Libanês, que são grandes hospitais, antes do Santa Catarina, nós já tínhamos o Centro de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica. Aí, se me permite até explicar por que a cardiopulmonar e metabólica, porque começou com reabilitação cardíaca. Antes a gente reabilitava só os cardiopatas, né? E aí a gente foi observando que os cardiopatas, eles não são só cardiopatas, só tem problema de coração. Infartou, operou, fez ponte safena, ou fez uma angioplastia, colocou a molinha e tal. Não, o cardiopata, muitas vezes eles têm
outras Tem doenças. pouco músculo, tem um Pouco problema músculo, respiratório, tem exatamente. asma, tem enfisema. Exato. Então, em 2006, a gente até participou dessa publicação, foi a primeira diretriz sobre orientação de reabilitação cardiopulmonar e metabólica, né? Da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é um conceito mais amplo, porque o cardiopata ele também tem diabetes, ele também tem DPOC, então nós abordamos esse indivíduo como um todo, né? 20% dos nossos cardiopatas têm uma pneumopatia, Olha aí. porque lá atrás eles fumavam, É. então tem a questão respiratória. Então esse olhar mais amplo É sensacional. possibilita que você atue de uma maneira muito mais incisiva e efetiva no seu paciente. Pessoal, o Dr. Carlos comentou sobre o teste cardiopulmonar. Para quem não sabe, a gente tem o teste ergométrico, que é o teste da esteira, que todos vocês conhecem, e o cardiopulmonar é aquele que os atletas fazem, que põe uma máscara, porque aí você mede a real capacidade aeróbica do paciente, que a gente chama de capacidade funcional. Então, quando a gente vai reabilitar esses pacientes, se você tiver um teste mais detalhado, né, doutor Carlos, com mais variáveis, você vai poder intervir melhor, né, naquele ponto, se o que está limitando. Porque a gente que estuda exercício, né, doutor Carlos, tem aquela engrenagem, pessoal, pulmão, coração, músculo, né? Então, o pulmão faz a parte que vai interferir também na capacidade do exercício, o coração e o músculo periférico, que a gente chama de coração periférico, né? Os músculos. Isso mesmo. Então, essas engrenagens, todas juntas, vão fazer com que a gente possa gastar energia e fazer exercício. Então, o teste cardiopulmonar, ele ajuda a gente a detectar onde está mais evidente o problema, que às vezes é nos 3 pontos, né, doutor Carlos? Sim. Às vezes o paciente não tem músculo, tem um problema respiratório, já teve um enfisema porque foi fumante e teve um infarto. Exatamente. E aí, como que esse paciente vai sair do hospital e vai começar a fazer exercício sozinho? Não pode, né, doutor Carlos? Dependendo da gravidade, ele vai colocar ele em risco, ele não vai saber nem para onde começar. Sim. Então, assim, o senhor tem inúmeras histórias aí que eu acho que daria pra gente ficar aqui horas conversando, né? Mas como o senhor falou de o que é a reabilitação, né, que ela também, nesse caso, está tratando doenças, né, que funciona como um medicamento. Exato. E tem estudos que comparam até a eficácia, Exato. né? E é surpreendente, o senhor pode nos explicar isso, mas também a gente sabe que o exercício feito por pessoas saudáveis previne doenças. Com certeza. Né? Aqui a gente está falando do exercício como tratamento naqueles que já tiveram algum problema. Então, como que funciona aí? Como foi esse estudo? O senhor já participou desses estudos, dessas equivalências de tratamento, né? Sim, é bem gratificante quando você pega o resultado de um paciente que tinha uma capacidade física lá embaixo, cansava para poucos metros, não conseguia tomar banho e ele está trotando, está andando, está super bem. É muito gratificante. O trabalho que a gente comentou lá atrás, que a gente fez essa diretriz em 2006, nós pegamos todos os trabalhos da literatura, e isso já estamos falando aí de quase 20 anos atrás. Quase 20 anos. E começamos a comparar o que acontecia se eu tratasse um paciente com reabilitação e tratasse com qualquer medicamento. Então, o medicamento que mais previne a evolução da doença aterosclerótica são as estatinas, né? Então, elas realmente salvam vidas. Os remédios para o colesterol, pessoal. Os remédios para reduzir essa gordura no sangue. Então, realmente é um fármaco que, para o cardiologista, quando surgiu, o impacto foi muito grande, porque você consegue reduzir a chance de novos eventos cardiovasculares. E você, para salvar uma vida, você tem que tratar mais ou menos 80 pacientes com um desses medicamentos, né, para salvar uma vida. E com reabilitação, você precisa apenas tratar 40 pacientes para salvar uma vida. Olha aí. Então, é só um exemplo simples que a gente chama de NT, número necessário para tratar. Você trata 4 pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, uma pneumopatia grave, você salva uma vida. Olha que excelente. Nenhum bronquidilatador tem esse poder. Essa capacidade. Eficiência. Então, é uma coisa assim que salta aos olhos, que você não depende, lógico, você não vai tirar os fármacos dos pacientes,
Não, de claro. forma alguma, mas você vai acrescentar um adjuvante terapêutico. Hoje, as comunidades médicas, Cris, colocam o treinamento de reabilitação como nível 1A de Tá evidência. vendo? Nível de recomendação 1, grau de evidência A. Ou seja, é o primeiro da lista. É o primeiro. Então, é inconcebível, por exemplo, você ter um paciente diabético que não faça treinamento físico. E é um Tá? monte de gente, né, doutor Carlos? É inconcebível que um paciente hipertenso não faça um treinamento físico. Sim. Eu estou falando isso daí para você porque eu consigo explicar detalhadamente porque o que o exercício, de uma maneira adequada, faz com a glicemia. Ele joga o açúcar para dentro da célula, você diminui aquele açúcar circulante no sangue, você cai a glicemia de uma maneira mais adequada, pode reduzir muitas vezes os medicamentos hipoglicemiantes. Então você é fundamental. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo está lá, Recomenda o exercício. A Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca lá, o paciente hipertenso que começa a treinar, ele vai reduzir certamente o número de fármacos. Sim. Muitas vezes. Às vezes nem vai tomar nenhum. Não vai tomar nada. Vai deixar de ser hipertenso. Exato. Muitas vezes eu tenho que ligar para os colegas na reabilitação, falar assim, olha, o seu paciente, ele começou a fazer hipotensão aqui, caiu a pressão arterial, porque ele está efetivo no treinamento físico, e o treinamento físico, de uma maneira crônica, regular, causa uma dilatação dos vasos. Essa dilatação faz que a pressão caia, você pode liberar ou diminuir a dose de muitos agentes antihipertensivos. Eu vou explicar para o pessoal que a reabilitação, gente, é como se fosse assim, uma academia no hospital. Então, lá no HCOR tem um local onde os pacientes treinam, eles fazem esteira, eles fazem exercício de musculação, peso, várias coisas, e os médicos, o fisioterapeuta, o treinador físico está ali acompanhando. Então, a gente tem pacientes que fazem esse treinamento, né? A academia deles é o hospital, né? O serviço de reabilitação, por um período, né, doutor Carlos? Às vezes 12 semanas. Sim. Aí é o paciente de mais baixo risco, que pode fazer academia sozinho, ou vai ter um personal em casa, ele é liberado, ele tem a alta da reabilitação. Sim. E a gente tem um grupo de pacientes que vão fazer pro resto da vida a reabilitação, porque eles são muito graves, pessoal. Então, eles vão estar sempre sob supervisão, né? Então, tem pacientes que fazem a esteira com o eletro, né, doutor Carlos? Exato. Eles ficam lá e o médico fica vendo o eletro o tempo todo do exercício. Outros não precisam. Então, isso vai depender da avaliação, né? Eu tenho um paciente que ele faz reabilitação, o convênio dele autorizou, ele faz lá no INCOR, sabe? Ele fazia num outro hospital, depois agora ele faz no INCOR. Ele tem uma dor, ele tem uma angina refratária, ele tem dor no peito quando ele faz exercício, mas com a reabilitação, em um ano, ele melhorou 20% da capacidade aeróbica, que é sensacional para um cardiopata, né? 20%. Então, assim, tem pacientes que fazem exercício, gente, e tem dor durante. Só que, explica para o pessoal, doutor Carlos, como que funciona isso, né? Porque lá no serviço, vocês acompanham o paciente tendo dor, né? E aí você vai deixando ele ter dor para que essa dor deixe ele melhor mais para frente. Como que é isso? Essas são situações mais específicas, Cris, do que a gente chama de reabilitação na angina refratária. Isso. É um desafio. Nessas circunstâncias, se faz necessária a reabilitação em ambiente hospitalar. Sim. Justamente porque você coloca o paciente num risco maior de um evento. Então, a gente brinca assim, olha, você vai cutucar a onça com vara curta. Vara curta. Porque você está causando a isquemia, só que você tem um limite que você sabe até onde você pode chegar. E isso só em centros com maior experiência que conseguem delimitar desníveis no eletrocardiograma, que até onde você pode chegar. E você monitora para saber se não surge arritmia cardíaca. Sim. E você monitora também a intensidade da dor. Com isso, você consegue mecanismos de adaptação. Existe uma coisa chamada mecanismos de proteção do exercício, né? Eu não vou explicá-los minuciosamente, porque é complexo, né? Que é complexo, mas é muito interessante, mas que o nosso organismo, ele sabe muito. E a gente não sabe que ele sabe.
Vou te dar um exemplo. Existem mecanismos chamados de pré-condicionamento isquêmico. Toda vez que você causa uma isquemia, uma diminuição de fluxo de sangue, Isquemia é quando o músculo está sofrendo, viu, pessoal? Tá chegando menos sangue no músculo. então você causa essa diminuição desse fluxo de sangue, você sente dor, né? Mas se você parar o exercício e retomar depois de alguns minutos, você vai falar que, poxa, eu estava nessa mesma carga, nessa mesma velocidade e não sentia dor. Aí isso é um mecanismo de proteção chamado pré-condicionamento isquêmico. Existem várias vias bioquímicas que explicam isso daí, mas vias como, por exemplo, do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, via de mecanismos de proteínas chamadas hot proteins, que são proteínas de alta temperatura, que promovem e auxiliam na modulação vascular. É bem interessante, não é o foco, mas assim, é interessante você saber que existem mecanismos que protegem você de ter um problema. De ter um problema. O que eu acho que fica fácil o pessoal entender é assim, por exemplo, a pessoa que tem angina, tem gente que vive com dor no peito, tá, gente? Chama angina estável. Então a pessoa, vamos supor, se ela sobe um lance de escada, ela tem, ou 2 lances, ela tem uma dorzinha. Ela para, a dor tem que ceder. Então a dor, ela acontece para as mesmas coisas e quando ela para, a dor cede. Então, isso é uma coisa estável. E aí ela começa a fazer reabilitação, né, doutor Carlos? E aí, depois de um certo tempo, antes ela tinha dor para subir 2 lances, agora a dor é para 3 ou 4. Ou seja, o limiar para a dor acontecer é mais longo. Isso. Então, ela ganha uma capacidade de se exercitar mais e a dor vai aparecer lá na frente, né, doutor Carlos? Então, assim, eu acho que é interessante a gente falar isso, para as pessoas verem o poder do exercício, porque a gente tem que levar essas informações, porque o exercício é democrático, todo mundo pode ir para o parque, andar, pode andar de bicicleta, pode correr, pode, enfim, todo mundo pode fazer alguma coisa, né? E aí, assim, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão de arritmias, né, que o senhor também já fez muitos estudos, a gente sabe que ser sedentário também favorece as arritmias, né? Então, por que o exercício diminui a chance das pessoas terem arritmias? Até porque a gente sabe que vai envelhecer e também aumenta a chance de arritmia com o envelhecimento, né? Exatamente. Principalmente a partir dos 65 anos em diante. Uhum. Então, como que o exercício causa isso tudo aí, desses benefícios todos? Sim. Isso aí, essa questão, certamente você foi influenciada do estudo que a gente fez, né? E a gente publicou. Foi um estudo bastante interessante, onde nós pegamos 106 pacientes cardíacos, todos eles, 78 deles, ou seja, quase 80% já tinham tido infarto, angioplastia, cicatrizes no coração. Que favorece as arritmias, Que favorece as arritmias. E aí nós testamos esses pacientes antes do início da reabilitação. E mensuramos quanto de arritmia que ele tinha nesse teste e seguimos por 30... Com o exercício. Com o exercício. Nesse estudo nós chegamos a fazer, porque é o tempo mínimo adequado para você ganhar uma potência aeróbica adequada. O ideal é que um cardiopata faça pelo menos 36 sessões. Se ele não pode fazer 36 sessões, que ele tem que fazer pelo menos 24. E a intenção é que ele deva continuar fazendo o que ele aprendeu no centro de reabilitação. Ele não vai ficar dependente de ir para o hospital. Não é isso que a gente quer. A gente quer ensinar... Para ele fazer sozinho. Para ele fazer sozinho o semi-supervisionado. Porque nós sabemos que tem muitos pacientes graves que vão precisar de um apoio, de uma supervisão, né? Na hora do exercício. Depois a gente pode até falar de reabilitação à distância, ou telereabilitação, que é mais democrática ainda, e com a evolução tecnológica, com esses relógios, a gente consegue monitorizar e orientar à distância. Mas complementando só aquele raciocínio do porquê que você consegue, você consegue reduzir a arritmia, né? Você consegue reduzir essa arritmia porque com esse treinamento crônico, você modula o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, né? É o sistema nervoso involuntário do nosso organismo. Então você tem uma acomodação maior. E o que nós percebemos é que aqueles indivíduos que apresentam
mais arritmia, começam a ter uma modulação maior desse sistema nervoso autônomo, e o tônus, chamado, que controla essas arritmias, o tônus parasimpático, ele entra mais em ação. Então você cadencia mais o seu ritmo cardíaco. E interessante nesse estudo que a gente percebeu que não era só arritmia. Aquelas alterações no eletrocardiograma que a gente via de baixo fluxo de irrigação para o coração, chamado isquemia, elas se tornavam cada vez mais tardias. Aí, é. Então, isso para a gente foi extremamente interessante, e nós conseguimos comprovar aquilo que nós tínhamos assim, poxa, parece que é isso, será que é isso mesmo, né? É. Então, é muito gratificante hoje. Eu falo assim, poxa, a gente conseguiu fazer, a gente tem um estudo científico sério que mostrou isso. Mostrou isso, é. O Dr. Carlos está falando dessa questão do sistema nervoso autônomo, porque a gente sabe que a gente tem o coração, a parte que acelera o batimento, tá, gente? E a parte que lentifica. Então, por exemplo, quando a gente dorme, o coração fica lento, porque você está descansando. Quando você tá mais agitado, você tomou café, você fez um exercício, o seu coração acelera. Então, existe esse equilíbrio, né, Dr. Carlos? Exato. Do que o coração acelera e ele lentifica. Quando a gente faz exercício, a gente fica com um batimento mais lento, né, doutor Carlos? Porque eu falo que o coração fica mais eficiente. Então, Exato. se você tinha um Fusquinha e subia a ladeira, o Fusquinha esguela lá para subir a ladeira. Sim. E você tem um Corolla, você sobe e chega lá bem tranquilo, Isso, né? É mais ou menos uma comparação exato, assim. exato. Quando o coração tá... E quando você termina de fazer o exercício, você é sedentário, o coração ainda está muito acelerado. É o Fusquinha lá em cima, esgoelando o motor. E quando você faz exercício, já está adaptado, você sobe a ladeira, termina e está tranquilo. Então, esse equilíbrio desses dois sistemas, né, do que acelera e do que diminui, o simpático e o parasimpático, eles têm uma dinâmica melhor, né? E isso diminui a chance de arritmias. Sim. Né? E aí, quando você pensa que esses pacientes cardíacos têm isquemia, que é o músculo sofrendo, ou cicatrizes no coração, que também são focos, fatores para gerar arritmia. Mas mesmo naquela pessoa que não tem nada no coração, né, doutor Carlos? Mas ela tem uma maior predisposição. Às vezes a gente faz um teste ergométrico, a pessoa é sedentária, andou pouco, faz um pouco de arritmia. Mas são arritmias assim, mais corriqueiras, que você acha, o eco é normal, a pessoa está sedentária. Aí depois de um tempo você repete, nem aparece mais. Então a gente deixa, eu sempre brinco, falo, olha, se você fizer o dever de casa, eu diminuo seus remédios. Você vai tomar menos remédio. Com certeza. Então, assim, eu brinco que às vezes tem paciente que fala, mas fazer pilates, ir pra academia é caro. Eu falo assim, é mais caro ficar doente. Com certeza. Né, comprar remédio, ficar doente. E quando a gente faz exercício, além dessa questão cardíaca, tem todo o bônus do exercício, na questão de sono, de bem-estar, de tratamento de depressão, ansiedade, né, por causa. Então, assim, é só benefício, né? Exato. Eu costumo brincar com meus pacientes o seguinte, a partir dos 40 anos, a gente come e bebe menos, saboreia mais e faz mais exercício. É essa a regra, porque não vai ter outra. E não fica esperando vontade de fazer também não, porque a vontade vai vir para poucos. A maioria não tem vontade, tem disciplina, vai lá e faz. Exatamente. Né? Então, a gente falando dessa questão das arritmias, e também, doutor Carlos, a gente sabe que quem tem mais resistência aeróbica, né, que a gente chama de capacidade funcional, pessoal, no nosso termo médico aqui, vive mais, né, doutor Carlos? Exatamente. O VO2, né? VO2, o que é? É a capacidade que você tem de consumir o oxigênio que está no ar ambiente. Quem que consome mais oxigênio? É quem tem uma capacidade física maior. Então, o atleta tem um VO2 mais elevado, né? Então, ele rouba mais, utiliza mais oxigênio do ar ambiente. Quanto maior a sua capacidade de consumir oxigênio, isso é o VO2, maior proteção cardiovascular você tem. Então, maior o VO2, maior proteção cardiovascular, menor risco de evento cardíaco, maior longevidade. Então, se fala assim, poxa, mas o atleta que treinou demais, ele tem mais chance lá no futuro de ter arritmia cardíaca. Essa é uma verdade que pode acontecer quando você ultrapassa limites extremos. Pode.
Só que o atleta, e mesmo esses, eles vão viver muito mais do que o sedentário. É. E melhor, mais e com mais qualidade de vida. Já teve um estudo que mostrou que foram quase 5 anos a mais, né, doutor Carlos? Sim. Esses que se fizeram endurance, Sim. exercícios aeróbicos Sim. de alta intensidade por um longo tempo, porque lá nos congressos sempre tem essas coisas, né? Exercício demais faz mal. Tem gente que acha que sim, outros não. É polêmico ainda. Mas esses estudos mostram que não, né? É. Porque os caras vivem quase 5 anos a mais, Sim, esses caras de sim. endurance Sim. e tudo mais. Sim. Então, assim, eu tenho um paciente que ele tem 84 anos. Ele sempre foi do exercício. Você olha pra ele, você dá 70. Ele já fez maratona. E ele chegou no consultório chateado porque ele não tava veloz. Aí eu falei, não, o senhor tá de brincadeira, né? E aí ele tava se comparando com um amigo 10 anos mais jovem. E eu falei, ó, o senhor já fez muito exercício na vida, já fez provas de maratona, o senhor sabe que à medida que a gente vai envelhecendo a cada década, a gente vai perdendo o condicionamento. Sim. Então você não pode se comparar com seu amigo de 10 anos a menos. Ele não toma nenhum remédio, doutor Carlos. Os exames dele são normais, ele não toma nenhum remédio. Ele corre 7 quilômetros 3 vezes por semana e faz musculação. Aí eu falei pra ele assim, ó, o senhor conhece alguém da sua idade que faz o que o senhor faz? Aí ele ficou pensando assim, falou assim, não. Eu falei, sabe por quê? Porque não tem. Não tem, né? Então, assim, eu conto isso pros meus jovens pacientes Sim. que não querem fazer nada, que estão aí Sim. sedentários, acima do peso, fazendo tudo errado, né? Porque eu falo que a gente tem que construir saúde. Por isso que eu fiz um podcast com esse nome. Legal. Porque a gente tem que investir na nossa saúde para colher. Igual a gente investe na profissão, na nossa família, no relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos. Sim. Né? Senão a gente não vai colher. Exatamente. Então, eu conto esse caso desse paciente porque, assim, é sensacional. Com certeza. Né? E ele, doutora, mas é porque eu sou competitivo, aí eu não tô tão veloz, eu fico chateado, né? Então, assim, é demais esses extremos, né? Então, eu falei, quem dera se o problema de todos fosse esse, né, doutor Carlos? Então, assim, quando a gente fala dessa questão do condicionamento, esses estudos mostram isso. Se a gente pegar 2 cardiopatas e um sedentário e um ativo com a mesma condição do coração, né? Aquele que tem melhor VO2 vai ter mais longevidade. Exatamente. Né? É bem isso mesmo. E assim, outra coisa, alguma outra coisa importante que o senhor acha a gente mencionar aqui nessa questão da reabilitação, de outras coisas aí que a gente não comentou aqui no nosso bate-papo? O que o senhor acha? Olha, a reabilitação é extremamente ampla, Cris. Então, como eu disse, ela vai beneficiar pessoas que têm problemas oncológicos, problemas respiratórios, problemas vasculares. Hoje, a reabilitação deixou de ser exclusivamente cardiovascular ou cardiopulmonar para ir além. Por isso que está metabólica agora, então, né? É metabólico. Nós temos a parte de cardio-oncologia, que está resgatando muito paciente que está fazendo quimioterapia, radioterapia, restaurando essa capacidade física deles. E uma nova área que a gente já trabalha há vários anos, reabilitando um público que me cativa muito, que é o público infantil. Nós temos uma gama muito grande de cardiopatias congênitas, as crianças nascem com defeito cardíaco, têm uma qualidade de vida ruim, algumas têm um prognóstico de vida limitado, e a reabilitação auxilia muito, tanto na qualidade de vida quanto na longevidade dessas crianças. Hoje eu fico muito grato de ver crianças que outrora não conseguiriam sobreviver, com as novas técnicas estão sobrevivendo, e nós estamos reabilitando essas crianças. Elas estão com capacidade física praticamente normal com uma criança que não tem nada. Isso é extremamente gratificante. Então, são novas áreas, Cris, que estão sendo criadas, tanto do ponto de vista de faixas etárias diferentes, né, como eu citei as crianças, como em situações que antigamente não se pensavam. Então, hoje, a reabilitação pode ser um mecanismo, uma ponte, para você ter uma ideia, para fazer uma cirurgia grave de um paciente que tem um aneurisma de aorta. Você tem que melhorar ele para ele operar. Exato. Né? Do ponto de vista você pré-habilita o indivíduo. Você para a condição. Porque já tem estudo mostrando, se você conseguir fazer isso daí antes de um procedimento cirúrgico, o sucesso é maior. O sucesso é maior, né?
risco menor de infecção, menor tempo de intubação, alta precoce, quer dizer, você consegue resolver uma capacidade muito mais efetiva a vida do paciente. E o senhor falando essas coisas das crianças, eu acho que isso, porque assim, uma criança cardiopata com limitação, né, e ela não vai poder fazer várias coisas que os amiguinhos podem. Sim. Então, o impacto disso na família, para a própria criança, no seu ambiente e para os pais, né, é muito complicado, doloroso. Sim. E você vê o seu filho com uma cardiopatia poder ter uma vida normal, né, assim, o empoderamento, a sensação de capacidade, eu consigo, eu posso, o que você gera através do exercício, assim, é sem palavras, não tem como medir, Sim. né? E uma coisa bacana que eu acho que vale a pena comentar é que o ambiente que se cria quando um cardiopata encontra o outro, independente da idade, é como se eles já se conhecessem, criando um ambiente, um clima. Clima é tudo na vida, Sim. né? Você fala assim, poxa, estou nesse ambiente agradável, é como se eu estivesse assim, poxa, num lugar de recreação. Então, a gente fala assim, olha, o momento da reabilitação é um momento para você curtir. Então tem círculos de amizade, que se fazem tem ali. encontros, a parte social, que é extremamente importante para a nossa vida, a gente consegue isso com a reabilitação. Então, acho que é uma mensagem bacana para a gente deixar para as pessoas que não sabem que existem esses programas e que cada vez mais esses programas estão sendo desenvolvidos, né? De maneiras mais simples ou mais complexas. O que eu quero dizer? Cardiopatias mais simples, situações menos complexas, você pode fazer em quase qualquer lugar, né? Basta uma orientação. Situações mais complexas a gente faz em ambiente hospitalar. E aqueles que não podem, nós fazemos até o uso da telereabilitação, que eu ia falar para você. Porque isso a gente aprendeu na época da pandemia. Veio a pandemia... Como é que é fazer com quem não podia parar, né, doutor Carlos? Como é que faz? Então, nós montamos aulas, fizemos videoaulas para os pacientes, os professores, os fisioterapeutas, mandavam para os pacientes, faziam os links e a gente tirava as dúvidas e orientava. Fazia sessão online. Fazia a sessão online. Olha que legal. Era muito bacana. Então, de uma maneira simples, com garrafa d'água, com... um saco de feijão, saco de arroz de 1 quilo. Com um saquinho plástico para fazer... Elástico. Então, a gente conseguia... Eu falo, quando a gente quer, tudo pode acontecer, né, doutor Carlos? O senhor é um exemplo, um entusiasta do exercício, assim, é uma honra e um prazer. Já fiz assisti aulas, já aprendi muito com o senhor. E assim, gente, quero contar, ele coloca as crianças na esteira e depois ele dá medalha para as crianças, estimulando que elas deem o seu melhor naquele exame, né? Então ele realmente, ele leva esse entusiasmo dele com a ciência, com tudo que ele vem trazendo, e ele é realmente uma pessoa muito renomada no mundo do exercício, né? Na fisiologia do exercício, no quanto o exercício é tratamento e prevenção de saúde, e ele tem trabalhos no mundo inteiro, ele é uma pessoa muito, muito, muito respeitada por todos, né, doutor Carlos? É uma honra. E assim, ver no seu olho essa empolgação, né, esse brilho no olhar, depois de tantos anos de carreira, né, e ficando feliz com essa melhora do paciente sentir bem, que ele pode, que ele faz, que ele vai, né, isso é muito legal, né, porque... essa sensação que a gente tem de ajudar o próximo com a nossa profissão, né? Eu tenho um paciente que ele teve infarto, e aí quando ele foi no consultório eu falei com ele que ele podia correr. Aí ele saiu de lá falando, essa médica é louca, né? Tipo, e aí quando ele foi na corrida, que a gente foi numa corrida, e ele fez 5 quilômetros. Porque assim, ele tinha uma cicatriz, mas era um paciente, eu falei, não, você vai, você caminha, você anda, já tinha feito a avaliação. Ele chegou da corrida chorando de emoção. Né? Então, assim, hoje ele tá fazendo assessoria, ele tem 60 e poucos anos, ele tá todo forte, porque eu falei, você não vai correr se você não fizer musculação. E ele tá todo, sabe? Ele é vô. Aí eles falam os netos falam que ele tá um vovô sarado, que ele tá todo fortinho, né? E agora ele tá fazendo essas provas com assessoria, ele fez o cardiopulmonar no HCOR, ele tinha uma limitação no cardiopulmonar, e depois agora o cardiopulmonar dele não tem mais nada. Bacana. Normalizou tudo, né? Então, assim,
O senhor é esse entusiasta do exercício e eu espero que a gente possa vir aqui novamente, conversar sobre outros assuntos relacionados ao exercício, que a gente tem mais para falar, né? Nosso tempo está acabando, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí, se o senhor quiser falar das suas redes, a rede profissional também, tá, que o senhor tem lá os alunos do Dante, né? Sim. Fique à vontade. Então, Cris, a gente trabalha aí, como eu falei, há muitos anos, né? E a gente fica feliz de ter os residentes para dar continuidade, né? Eu sou professor de uma cadeira de pós-graduação lá na USP, né? De medicina do exercício, provas funcionais e reabilitação cardíaca. E através desses estudos a gente consegue entender melhor e propagar melhor isso. Nós temos um grupo também de ensino à distância, que é o Instituto Limiares, né, de ensino. Nós fazemos algumas ações específicas de trabalho no local. Fizemos agora, recentemente, no Dante Pazzanese, um curso de imersão em teste cardiopulmonar para que o médico entenda como que pode ser feito o método, entender a prescrição do exercício, entender a interpretar as variáveis, né? E a mensagem que deve ficar é que essas respostas que nós obtemos nessas provas, elas vão ajudar na terapia do seu paciente, na dose de cada um, de maneira individualizada. Então, a gente prescreve o exercício como se estivéssemos prescrevendo um remédio. Então, para cada um tem uma zona, uma faixa de treino adequada, tanto em termos de frequência cardíaca quanto de carga de trabalho. Sim. Então, a mensagem é que o exercício realmente é democrático, é para todos, e o movimento faz com que a gente busque cada vez mais qualidade de vida. Né? Movimento é vida, né, Dr. Carlos? É vida, né? Então, esse movimento que faz com que a gente se motive a viver, né? Porque se você a viver e aprender, né? O movimento é o contínuo, é cíclico. Você vai e você se inspira e cada vez mais você quer entender para poder dividir, para poder passar, né? E acho que a mensagem acho que seria essa mesmo, né? De você manter o seu treino, de você acreditar que você pode melhorar, que a sua qualidade de vida vai melhorar. E acho que essa mensagem em si, uma vez que a reabilitação tem no seu coração o exercício, mas essas ações todas periféricas que a gente nota de melhoria do humor, melhoria da força muscular, diminuição da sarcopenia, melhoria da saúde óssea, melhoria da saúde mental, melhoria da cognição, né? Então, tem estudo mostrando que você... Menos Alzheimer, né? Que você pode, mesmo depois de 50, 60 anos, começar a fazer o treinamento físico, que o seu cérebro vai agradecer também. É isso mesmo. Aí eu falo, se não quiser ter Alzheimer, faça exercício. É isso aí. Que já é um bom começo, né, doutor Carlos? Gente, então é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo podcast.